Mais uma aula de geografia. Estudaremos migração, processo migratório no Brasil e no mundo. Os tipos de migrações existentes. As migrações são deslocamentos de população de uma área para outra durante um determinado período de tempo. Então nós temos processos migratórios ilegais e temos processos migratórios por causas naturais, onde uma grande massa de gente sai de um determinado local de origem para outros, buscando melhores condições de vida, buscando trabalho, entre outras coisas. Classificação das migrações. Quanto à tomada de decisão, então nós temos essa classificação sendo, por exemplo, forçada. Uma classificação forçada é quando tem por base condicionalismos externos à vontade pessoal. Ou seja, pode ser uma catástrofe natural, pode ser por causa de guerras, pode ser por causa de perseguição política, religiosa ou até mesmo étnica. Essa então seria uma condição forçada de migração. Aí embaixo nós temos aí à esquerda um processo migratório provocado por catástrofe. Outra questão também é livres ou voluntárias. Livres ou voluntárias, esse processo migratório é quando a opção depende exclusivamente da vontade de cada um, ou seja, interesse particular de cada um deslocar-se de um local de origem para outro local. Logicamente, o objetivo seria melhores condições de vida. Imigrantes na Suíça, por exemplo. Continuando ainda sobre a classificação das migrações, nós temos quanto ao espaço. Nós temos as internas, quando se processam exclusivamente dentro de um país. Esse processo migratório dentro de um país, ele é provocado, por exemplo, o êxodo rural ou êxodo urbano. O êxodo rural é a deslocação de gente do campo para a cidade. E o êxodo urbano é o contrário, a deslocação da cidade para o campo. Já as externas, quando há uma mudança de país. Existem intracontinentais dentro do mesmo continente e intercontinentais de um continente para outro continente. Por exemplo, intracontinental é o deslocamento aqui, por exemplo, na América do Sul, saindo aqui do Brasil e indo para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Peru. E intercontinentais, por exemplo, seria o deslocamento aqui do Brasil para a Europa, que é outro continente. Ainda continuando o processo de classificação das migrações, quanto à relação com o Estado. Então, quanto à relação com o Estado, nós temos os processos migratórios legais e os clandestinos. Legais, quando o indivíduo efetua a deslocação respeitando as regras e as leis que regulam a entrada do país de destino. Por exemplo, quem vem para o Brasil e é legalmente aceito, imigrantes aqui no Brasil, por exemplo, da Venezuela, do Kuwait, entre outros países que porventura pediram para entrar aqui no país e foi aceito. Temos as clandestinas, que quando o indivíduo se desloca sem autorização das autoridades do país de destino ou de origem. Esse processo sem autorização, então, com certeza, os migrantes ali, eles são imigrantes ilegais. Entram escondidos dentro do país. Um exemplo claro disso aí a gente vê constantemente gente sendo preso lá nos Estados Unidos por entrada ilegal. Ainda continuando sobre a classificação das migrações, nós temos as migrações quanto à duração.
Nós temos a migração permanente e a migração temporária. A migração permanente é geralmente com duração superior a 1 ano, implicando mudança de residência. Aí nós temos na ilustração uma pessoa, um migrante aí com a migração permanente, chegou com a mala e cuia, né, para morar em um determinado local. Um exemplo aí, a gente pode dar um exemplo de quando vieram italianos, europeus aqui para o Brasil, né, para poder trabalhar nas lavouras de café. Vieram para morar realmente aqui no Brasil. Muitos descendentes deles se encontram aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Temporários, nós temos normalmente deslocamento de 3 meses a 1 ano para o exercício de atividades profissionais ou de estudo. Pessoas que saem para fazer curso de especialização fora do país, pessoas que saem para trabalhar fora do país depois voltam. Aí nós temos um exemplo aí, estudantes em Erasmus que estão lá para estudar, para se especializar, melhorar a qualificação profissional e depois retornar para o país. Agora, diferentes migrações. A gente precisa conhecer os termos, os conceitos de migração. Nós temos o conceito de imigração, que é a entrada de população com origem no estrangeiro, imigrar. Então, imigração é quando a pessoa chega em um determinado local. Esse processo é chamado de imigração. Então, quem sai de um determinado local para outro local, aí o termo já é diferente. É emigração, que é a saída da população para o estrangeiro. Quando saio daqui do Brasil e vou para os Estados Unidos, eu sou um emigrante. Mas para quem chega aqui no país e eu estou aqui analisando ele, essa pessoa, ele é um imigrante. Nós temos um outro conceito interessante, que é a migração sazonal. Sazonal vem de tempo, né, de um período. A deslocação que se repete periodicamente na mesma época do ano. Então, naquela época, todo ano acontece esse processo. Por exemplo, as vindimas por férias de verão. Então, quem trabalha nessas vindimas aí, nas lavouras produtoras de uva, né, lá nos vinhedos, então eles migram para lá para trabalhar, determinada época do ano, para colher as uvas. Depois eles voltam para o local de origem. Quem sai aqui, por exemplo, daqui de Goiás e vai para Ubatuba, fica lá um período, lá um mês, uma semana, 2 semanas. Esse é um processo de migração sazonal. Vai para lá para curtir as férias de verão, depois volta para trás. Das migrações. Os movimentos de populações devem-se a diferentes causas, que irão constituir a motivação que leva as pessoas a deslocarem-se para novos espaços geográficos. Normalmente, o sentido das deslocações é de áreas repulsivas para áreas atrativas, ou seja, de um local de pior condição para se viver para um local com melhor condição para se viver, que pelas suas condições naturais ou socioeconômicas tem capacidade algo mais para oferecer às populações. Então, essas condições naturais ou socioeconômicas seriam litoral, né, praia, seria ali condições, indústrias, seria ali outras formas de trabalho melhor remunerado, né? Tudo isso aí são condições naturais ou socioeconômicas. As causas das migrações podem ser econômicas e naturais. Econômicas são as mais importantes, já que originam a deslocação de um maior número de pessoas, dão-se de regiões onde existe grande pressão demográfica, ou seja, muita gente acumulada,
alta taxa de povoamento, muita gente por metro quadrado, muita gente por quilômetro quadrado, seria melhor. Falta de emprego e baixos salários para outras regiões mais ricas. Então aí nós temos aí nessa imagem um centro de emprego, gente aí desempregado na fila buscando um emprego. Se você vai migrar para um local que não tem emprego, como é que você vai conseguir sobreviver ali? Então a causa pode ser em busca de um emprego. Causas naturais, nós temos as catástrofes naturais, tais como sismos, secas, inundações ou erupções vulcânicas, dão origem a migrações temporárias. Então, gente que sai de um lugar que foi totalmente destruído devido a uma causa natural, que migra para outra região para poder sobreviver. Uma vez que as populações desalojadas regressam quase sempre ao seu local de origem quando já não corre perigo. Muitas dessas pessoas, então, devido a essas catástrofes, podem estar voltando para o seu local de origem, porque gosta da região, porque tem ali suas raízes. Então, pessoas desalojadas em consequência do tsunami que ocorreu lá na Ásia, por exemplo. Continuando ainda sobre as causas das migrações, nós temos as condições bélicas e políticas. Bélicas no sentido de armamento militar, de guerra, né? Os conflitos armados originam uma deslocação em massa de pessoas que fogem para os países vizinhos. Nestes casos, os migrantes designam-se por refugiados. Eles estão se refugiando, fugindo, né? Correndo, com medo, tentando proteger sua vida. Essa imagem aí mostra para nós refugiados da guerra na Síria, na fronteira com o Líbano, em novembro de 2013. Questões políticas também pode ser uma motivação para a migração, motivadas pela violação dos direitos humanos, perseguição e represálias diversas, por regimes políticos repressivos, ou seja, países que têm como regime político totalitário, né? Comunismo totalitário. É o que nós vemos aí, um exemplo clássico aí aqui no nosso continente. Nós temos a Venezuela. Então essa imagem aí está mostrando aí, ativistas dos direitos humanos contra a pena de morte em Rabat, Marrocos, outubro de 2013. Falando ainda sobre as causas das migrações, nós temos mais dois motivos interessantes aí. Religiosas e culturais. Migrações voluntárias religiosas, né? Migrações voluntárias para locais de culto ou migrações forçadas devido à perseguição religiosa. Proibição ou não aceitação de crenças ou credos diferentes daqueles que dominam na comunidade. Então nós temos uma imagem interessante com muita gente acumulada. Tomara que não tenha ninguém ali com coronavírus. Brincadeira, nessa época aí nem se falava nisso. Concentração de fiéis muçulmanos em Meca. Questão cultural. Ida de intelectuais, artistas e investigadores para as grandes cidades mundiais, onde estudantes para universidades e centros de investigação. Estudantes, então, se deslocam aí nessa imagem e investigadores em Salamanca, Espanha. Universidade de ponta. Falando ainda sobre as causas das migrações, as recreativas, que é muito interessante, né? Motivações recreativas, como por exemplo a fixação de reformados ingleses ou holandeses no Algarve ou na costa mediterrânea espanhola, ou viagem de férias que sai aí de dentro do continente e chega numa orla marítima. Turismo, lazer assume então um peso cada vez maior nos deslocamentos das pessoas em busca de prazer, né?